Dom Casmurro foi publicado em 1900 e é um dos romances mais conhecidos de Machado. Narra em primeira pessoa a história de Bentinho, que, por circunstâncias várias, vai se fechando em si mesmo e passa a ser conhecido como Dom Casmurro. Sua história é a seguinte: órfão de pai, criado com desvelo pela mãe, protegido do mundo pelo círculo doméstico e familiar, Bentinho é destinado à vida sacerdotal, em cumprimento a uma antiga promessa de sua mãe. A vida do seminário, no entanto, não o atrai, já o namoro com Capitu, filha dos vizinhos. Apesar de comprometido pela promessa, Dona Glória, sua mãe, sofre com a ideia de se separar-se do filho único, interna no seminário. Por expediente de José Dias, o agregado da família, Bentinho abandona o seminário e, em seu lugar, ordena-se um escravo. Correm os anos e com eles o amor de Bentinho e Capitu. Entre o namoro e o casamento, Bentinho se forma em direito e estreita sua amizade com um ex-colega de seminário, Escobar, que acaba se casando com Sancha, amiga de Capitu. Do casamento de Bentinho e Capitu nasce Ezequiel. Escobar morre e durante seu enterro, Bentinho julga estranha a forma qual Capitu contempla o cadáver. A partir daí, os ciúmes vão aumentando e precipita-se a crise. À medida que cresce, Ezequiel se torna cada vez mais parecido com Escobar. Bentinho, muito ciumento, chega a planejar o assassinato da esposa e do filho, seguido pelo seu suicídio, mas não tem coragem. A tragédia dilui-se na separação do casal. Capitu viaja com o filho para a Europa, onde morre anos depois. Ezequiel, já moço, volta para o Brasil para visitar o pai, que apenas constata a semelhança entre o antigo colega do seminário. Ezequiel volta a viajar e morre no estrangeiro. Bentinho, cada vez mais fechado em suas dúvidas, passa a ser chamado de Casmurro pelos amigos e vizinhos e põe-se a escrever o romance de sua vida, Dom Casmurro. Todos de pé, por favor, para a entrada do excelentíssimo senhor juiz Belenino Carlos. Pode se sentar. Está aberta a sessão, presentes as partes do julgamento, onde nos autos do processo 1211, sendo Bento Santiago o autor e a acusada Capitolina de Pádua, julgarei juntamente com meus auxiliares se houve ou não um crime de adultério. Senhores advogados de acusação, por favor, que irão apresentar a queixa. Senhor Meritíssimo, senhores jurados, os demais presentes, irei agora apresentar o argumento da acusação. O ponto mais importante que leva o meu cliente a desconfiar de que a ré Capitolina de Pádua seja culpada é o fato de que seu suposto filho Ezequiel seja muito parecido com o senhor Escobar, seu melhor amigo. A natureza é inquestionável, a semelhança entre eles é muito grande. E não vai além de características físicas, também há como citar as características psicológicas. Vou acrescentar também o fato de a ré Capitolina não ter respondido às acusações que o meu cliente fez. Se fosse realmente inocente, teria respondido. É importante citar a visita que Escobar fez ao senhor Bento quando este não se encontrava, ter ido ao teatro e Capitu havia negado que estava indisposta, que não poderia ir com ele. O que nos faz pensar então que foi tudo premeditado. Embora Escobar tenha negado ter ido tratar de negócios, foi claro naquele momento que Escobar foi ter com Capitu. Com continuidade ao argumento, passo a palavra agora para a advogada Beatriz. Excelentíssimos senhores jurados e os demais presentes. Para reafirmar a proposição de que Capitu teria cometido adultério e que seu filho Ezequiel não é o mesmo que nesse momento, e sim o seu Escobar, quero lembrar ao júri como a acusada agiu no enterro de Escobar. Chorava de forma suspeita. Ela nunca teve ligações tão fortes para tal reação, já que Escobar era apenas um amigo do marido.
lágrimas e olhos receosos revelavam tristeza, mas ao mesmo tempo culpa. A única explicação para tal reação seria um certo envolvimento íntimo entre Escobar e Capitu. A palavra agora aos senhores advogados da defesa. Senhor juiz, senhores jurados e todos os demais presentes, venho em nome da Ré Capitulina de Pádua para defendê-la da acusação de adultério, a qual ela se declara inocente. Venho provar-lhes isto por meio dos seguintes argumentos. Bento é fraco, manipulado e extremamente desconfiado, a ponto de, num acesso de fúria, alegar que queria enfiar as unhas no pescoço de Capitu. Menino mimado, criado por sua mãe, acabou desenvolvendo uma personalidade neurótica, caracterizadora do apelido que lhe foi dado mais tarde por um estranho, Casmurro, que significa homem calado e fechado consigo, o que demonstra que até um completo estranho conseguiria perceber sua personalidade instável. A acusação é exposta sem provas concretas, apenas pelo ponto de vista de Bento Santiago, que aqui já teve sua sanidade posta em dúvida. A incrível facilidade com que cria alusões em sua mente mostra que não há provas contra minha cliente. Agora venho chamar também a defesa do Zé. Senhor juiz, senhores jurados, aqui no comentário do meu colega. Bem, gostaria de contrapor alguns pontos dos advogados de acusação. Senhores, olha, é importante ressaltar também que o argumento da acusação quanto à semelhança dos gestos de Bruno Ezequiel com um amigo de Bento, o senhor Escobar, é um tanto irrelevante, já que desde a sua infância o menino sempre gostou de imitar aqueles que estavam próximos dele, como a senhora Justina, o senhor José Dias, a própria Sancha. Ora, se ele imitava todos aqueles que participaram da sua infância, por que não? Porque isso seria diferente com o próprio Escobar, que sempre esteve presente nela. Algo mais a ser dito? Com isso, daremos início ao depoimento das testemunhas de acusação. Com a palavra, o autor da ação, senhor Bento Santiago. Levante-se, por favor. Senhor Bento Santiago, juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade neste tribunal, diante de Deus. Eu juro. Capitu traiu-me de forma mais perversa possível, com meu melhor amigo, ou pelo menos aquele que assim considerava. Tudo começou com a semelhança que constatei haver entre Ezequiel e ele. E não era somente no aspecto físico. Ezequiel tinha o mesmo jeito de ser de Escobar. Era uma denúncia de traição viva, que gritava aos meus ouvidos, a todo instante. Além do que, comecei a perceber olhares bastante suspeitos entre os dois. E, enfim, pude entender a definição que o meu querido José Dias dera a Capitu desde a adolescência. Olhar de cigano oblíquo e dissimulado. Um olhar fugitivo, culpado e enganador. As supostas relações financeiras que soube tempos depois contribuíram para acentuar minha desconfiança, porque desde o início o Capitu não me contara. E por que manter tais relações ocultas assim? Foi no enterro de Escobar que pude me certificar da traição. Mentira! Ordens. Capitu olhava o corpo de Escobar com olhos apaixonados, que tentava esconder lágrimas de um suspeito relacionamento anterior, entre semelhanças, olhares e atitudes. Percebi que é aquela que tanto amei fingiu descaradamente. Ele está caluniando! Ordens.
não autorizei a senhora a falar. Os senhores advogados de defesa desejam interrogar a testemunha? Sim, excelência. Gostaríamos de fazer uma observação quanto ao que o senhor Bento falou em relação ao enterro de Escobar. Escobar sempre foi muito amigo de Bento e sempre incentivou a sair do seminário para que ele ficasse com Capitu. Capitu era a melhor amiga de Sancha, que veio se tornar depois mulher de Bento. Ora, é um tanto que incoerente esse senhor dizer que não havia tal intimidade entre os dois, já que ele era marido de sua melhor amiga. E seria perfeitamente cabível a sua tristeza e o seu choro no enterro de Escobar, a morte de gente próximo. Inicial. Ouviremos agora a versão dos fatos de acordo com a réu senhorita Capitolina. Capitolina de Pablo. Número que dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, diante do tribunal, diante de Deus. Dizer a verdade, nada mais que a verdade. Calma aí, por favor. Meu amor por Bento sempre foi muito verdadeiro. Esse sentimento nasceu junto com a nossa adolescência. Sempre fomos muito amigos. Eu seria incapaz de impedir a carreira eclesiástica de quem tanto estimava. E ainda estimo, mesmo estar sofrendo tal calor. Me dói ter que me defender de alguém que foi o amor da minha vida. Mas conheço Bento com a palma da minha mão, desde a infância. Ele sempre foi muito imaginativo. Criava situações. Meu amor por Bentinho sempre foi muito verdadeiro. Esse sentimento nasceu junto com a nossa adolescência. Sempre fomos muito amigos. Eu seria incapaz de impedir a carreira eclesiástica de quem tanto estimava, que ainda estimo, apesar de estar sofrendo tal calor. Me dói ter que me defender de quem foi o amor da minha vida. Mas conheço Bento com a palma da minha mão. Desde a infância, ele criava situações e fantasias de sua cabeça. Contava-me tudo. E essa mesma imaginação fértil, acoplada a esse muito doentio, fez com que ele desenvolvesse essa ideia absurda de traição. Escobar sempre foi um amigo muito próximo da família, além de ser o marido de minha melhor amiga Sancha. Eu prezo muito a amizade dessa família, sendo eu a madrinha da filha deles, Capituzinho, batizada em minha homenagem. Tomado pelo senhor, não consegue pensar em nada, apenas nessa obsessão doentia fruto de sua péssima imaginação. Os senhores advogados de acusação desejam interrogar a réu? Sim, excelência. Se me permite colocar, o que o senhor Escobar fazia na casa de Capitu no dia da ópera? Por que o senhor Bento não soube dessa visita? Se Capitu estava doente, por que sua amiga Sancha não foi lhe prestar os cuidados? E também queria lembrar que a personalidade e a imaginação do meu cliente não pode ser levada em conta.